Olá pessoal, eu sou a Loiane e no vídeo de hoje a gente vai conferir como utilizar o Sencha Open Tooling, ou seja, criar e gerenciar projetos e XJS utilizando o NPM. Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos sobre XJS e a gente sempre utilizava o CMD. E a partir da versão do XJS 6.6, se não estou enganada, existe uma ferramenta do NPM para a gente poder criar os nossos projetos com XJS, da mesma forma que a gente cria e gerencia projetos com outros frameworks JavaScript também. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para poder criar esses projetos utilizando o XGen, que é o pacote do NPM para gerenciar projetos Sencha, no lugar do CMD. Como sempre, eu gosto de começar sempre pela documentação, e a gente vai vir aqui em EXT.js e vai vir aqui na parte de docs, né, que é a documentação, ou docs.sencha.com, na versão aqui do EXT.js que você deseja utilizar. Vou pegar aqui a versão 7.6, que é a última que está disponível, e aqui no Getting Started a gente tem a versão aqui tanto com zip, que seria com o Sencha CMD ou Sencha Command, e aqui a gente tem o NPM. Aumentando aqui um pouco para a gente poder ver, e aqui a gente tem duas formas de fazer isso. Caso vocês não sejam clientes Sencha, né, vocês não paguem para utilizar o EXJS, vocês podem fazer isso com uma versão trial, que é uma versão de testes por 30 dias. E aí é só executar o comando para instalar o pacote @sencha/xtgen, que é o pacote para poder criar os projetos do EXJS. Se você já for cliente da Sencha, você precisa fazer primeiro o login para poder fazer o download do repositório privado da Sencha. E uma coisa importante é que no lugar do arroba aqui do seu e-mail, você utiliza o ponto. E é claro que a Sencha também tem uma versão da comunidade. Antigamente a gente tinha a versão GPL, mas hoje existe também a versão de comunidade. E se vocês estiverem interessados, vocês também podem preencher esse cadastro e vai receber as informações aí por e-mail. Basicamente, a versão da comunidade são para pessoas ou freelancers, né, que ganham até $10.000 por ano em renda com os seus projetos do EXJS, e a partir de $10.000 por ano você já precisa obter a licença comercial. Então essa que é a diferença, né? A gente não tem mais aquela versão antiga que era a versão GPL, e agora a gente tem a versão comunidade para quem ganha até $10.000 por ano com projetos XJS, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E tem a versão trial também, caso você queira testar e ver se a EXJS é o framework para você utilizar. Então, eu vou voltar aqui na documentação onde a gente estava, vou voltar aqui na versão 7.6 e a gente vai fazer o passo a passo aqui. Eu tenho o cadastro aqui da Sencha, então eu vou utilizar o meu login para poder primeiro fazer o login aqui no repositório. Mas lembrando que caso você não tenha esse passo, pode passar já para poder fazer a instalação. Eu tenho já aqui uma versão do terminal aberto, e aqui apenas vou fazer o meu login. Aqui eu vou colocar o meu username, e eu vou pular essa parte para não mostrar aqui quais são as minhas credenciais. Pronto, eu já fiz o login aqui agora e a gente pode voltar e executar, que é o npm install -g para poder instalar o pacote globalmente, @sencha/xtgen. Então, executando aqui esse comando apenas para instalar o pacote globalmente. Com isso feito, a gente pode começar a criar os projetos. Aqui eu vou dar um clear antes disso e eu vou mudar aqui para o meu diretório onde eu vou criar os meus projetos, que no meu caso vai ser Development e Sencha. Mas você pode criar aí no lugar que você desejar na sua máquina. Aqui
o próximo passo é a gente criar a nossa aplicação aqui utilizando o XTGen. Aqui a gente sempre vai utilizar o comando XTGen, só que no lugar de fazer esse comando aqui, o que eu recomendo para vocês é vir aqui na parte do App Build Tools, NPM CMD, ver aqui na parte do NPM e ver qual que é a referência do CLI, todos os comandos que estão disponíveis para ser utilizados. E aqui a gente consegue ver muito bem ó, o XTGen App para gerar um projeto novo, o XTGen Migrate, que é para poder migrar, e o Build também, que é um proxy com o Sencha CMD. E é claro que o XJS Open Tooling, né, que é essa versão do pacote do NPM, ela precisa já de você ter Node.js, afinal a gente está trabalhando aqui com o NPM, e o Java também. O motivo da gente precisar ter o Java instalado é por conta do Sencha CMD utilizar o Java ali por trás dos panos. Se você não tem o Java instalado, eu tenho vários vídeos aqui no canal também que vocês podem utilizar para poder instalar o Java. Voltando aqui para as opções, a gente vai utilizar aqui então o XTGen App. Então aqui ó, XTGen App. E aqui você precisa passar uma opção, somente esse comando não vai funcionar. Então você pode utilizar aqui qual que é o template. E aqui embaixo tem quais são os templates disponíveis. Existe aquele CSS clássico. Se vocês forem ver os vídeos mais antigos aqui do canal, eu estou utilizando a versão clássica, mas também tem agora a versão moderna. E a versão moderna é baseada no Material Design. Então, para tempos mais modernos, eu prefiro utilizar essa versão. E existem duas formas de você fazer isso. Você tem um template universal. Esse universal basicamente vai criar duas aplicações em umas, ou seja, uma aplicação desktop. Quando a gente fala desktop aqui, é rodando aqui no computador, no browser, onde eu tenho mais espaço na tela, e também acaba gerando uma aplicação mobile, também onde você pode refazer as suas telas para que elas possam ser visualizadas de uma forma melhor, caso o seu usuário esteja utilizando algum device, algum dispositivo móvel como um tablet ou então algum celular. Existe também esse Modern Desktop Minimal, que aí vai criar uma aplicação ext mais mínima. E também tem esse Modern Desktop, se eu estiver trabalhando com aplicações apenas desktop, principalmente para o mundo corporativo, eu gosto bastante de utilizar esse Modern Desktop. Então aqui a gente vai utilizar o template, então vocês podem utilizar o traço template ou apenas o "-t", que é o que eu vou utilizar aqui. E além disso, eu também vou passar aqui um nome, então é "-" name ou apenas o "-n", para o nome da nossa aplicação, e eu vou colocar aqui um hello ext.js. Eu vou colocar o JS minúsculo, porque senão depois ele vai transformar isso e colocar os hífens, e eu vou colocar aqui a versão 7. Para mim, esse é o comando básico. Vou apertar o Enter aqui, e aqui vocês podem ver que ele vai gerar, tá utilizando aqui a versão 7.6, que é a versão comercial, e o nome da nossa aplicação, e tem algumas configurações que são padrão também, que é basicamente ali do package.json, que a gente consegue modificar isso também. E depois disso, o que vai fazer o XTGen? O XTGen, ele vai criar uma aplicação aqui baseada com Webpack para poder fazer o build, só que por trás de tudo vai estar utilizando o Sencha Command ou Sencha CMD. Aqui criou essa aplicação, ó, o Hello ext.js 7, se eu tivesse colocado o J maiúsculo, ia separar também aqui com um traço, e a gente pode entrar nessa aplicação e já executar o npm start ou npm run start. O que eu vou fazer aqui é fazer uma mudança para esse diretório, e eu vou abrir esse código fonte no Visual Studio Code, utilizando aqui o comando code. Aqui no Visual Studio Code existe uma extensão também
da Sencha, só que hoje eu não vou entrar em detalhes dessa extensão, eu posso fazer um vídeo separado. E é essa aplicação que vai gerar para a gente. Então, aqui dentro do app, a gente tem o desktop. Se você for utilizar gerar uma aplicação que é universal, vai também ter aqui um diretório mobile. E aqui dentro a gente tem os nossos overrides, lembrando que a gente não altera o código-fonte do XJS, no lugar disso a gente pode sobrescrever e colocar aqui as nossas customizações em cima, né, a nossa sobrescrita. Aqui tem o código-fonte básico do SES, né, então o ext utiliza aqui o SCSS também, que você pode customizar. E além disso, tem aqui a aplicação utilizando o padrão Model View, né? Você ainda pode utilizar aqui um MVC também, da mesma forma que a gente utilizava lá no EXJS 4, né? Onde foi introduzido, ou a partir do EXJS 5, onde a gente também tem tanto o MVC quanto também o Model View. E o código todo aqui já está utilizando esse Model View. A aplicação inicial é uma aplicação desktop, que a gente já vai ver, mas aqui tem a parte central, onde é o design da aplicação, e essa aplicação tem duas páginas, uma que é a Home View, que basicamente só tem aqui um código HTML que está sendo utilizado, e aqui também tem um grid que está utilizando aí duas colunas de nome, telefone e e-mail, na verdade são 3 colunas, e aqui a gente tem o nosso modelo, e também tem aqui a Store com todos os dados, né, dessas colunas para poder mostrar dentro do nosso Data Grid. Então eu vou fechar aqui tudo, e além disso, a gente também tem aqui ó, o Node Modules, onde nós temos aqui os pacotes do @sencha, e a gente também tem aqui um package.json, onde estão as nossas informações. Caso você queira modificar alguma coisa aqui, pode modificar. O legal disso é que as dependências, né, você tem tanta parte aqui dos dev dependencies, como a parte aqui do Webpack, e as dependências, né, que vão fazer parte do bundle de produção, onde tem um pacote XGModern e também tem o Material Theme também que está disponível. E se for necessário, você também pode instalar novos pacotes, né, e fazer essa integração com esse projeto. Então, do meu ponto de vista, fica muito mais fácil a gente gerenciar utilizando o NPM no lugar do Sencha CMD. Então, para projetos novos, eu sempre prefiro utilizar o NPM no lugar do CMD. E só para a gente testar aqui, olha, deixa eu abrir aqui de novo. E só para a gente testar, a gente vai executar aqui o script, que é o npm run start. Eu vou abrir aqui o meu terminal dentro do Visual Studio Code. Antes de fazer isso, voltando aqui na documentação, onde a gente falou que precisava de ter o Java instalado por conta do Sencha CMD, uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês aqui, a versão do Java que eu estou rodando atualmente, que é a versão 17. Se a gente tentar executar esse comando aqui, e para quem tiver aí a versão do Java 16, 17, 18, né, qualquer versão acima da versão 15 do Java instalado, se vocês tentarem executar esse comando, tanto o start quanto o build, vocês vão ter um erro. E aqui, olha, já tem esse erro aqui. Olhando aqui para o log que foi gerado, ó, o Sencha error log, dá um erro. Vim aqui para o stack trace. Dá um erro basicamente falando que não consegue criar o JavaScript Engine para o JavaScript. Isso é por conta do projeto Nashorn, que era um projeto onde você conseguia executar JavaScript na JVM como parte do ecossistema da JVM, que é a máquina virtual do Java. Só que o projeto Nashorn foi removido a partir da versão 15 do Java, então por isso que está dando esse erro. Para a gente conseguir executar tanto o npm run start ou o npm run build, a gente precisa ter qualquer versão que seja menor que a versão 15 do Java. Então, eu vou parar aqui com Ctrl C. E aqui no meu computador, eu utilizo o SDK Man.
Então, eu vou utilizar aqui a versão 11, que é antes da versão 17, é a versão LTS, ou seja, a versão que tem suporte a longo prazo, que geralmente as empresas vão utilizar mais as versões LTS, né? Então, caso esteja utilizando a versão 11, vai lá para a versão 17. Se você tiver o Java 8 instalado ainda também, que é uma versão super utilizada, né, pelas empresas, pode utilizar também. E eu vou tentar fazer aqui, eu acho que a versão do OpenJDK, eu acho que é essa versão. E eu esqueci aqui do Java. Agora sim, está utilizando a versão 11 do Java. E se eu fizer novamente aqui aquele comando do Java version, eu tenho agora a versão 11 instalado. Agora sim, eu posso tentar executar novamente o npm run start. E a gente vai ver o projeto sendo compilado com sucesso, que é o que aconteceu, foi compilado com sucesso. A gente vai ver aqui, ó, vários alertas, né, dizendo que o Nashorn foi removido, mas o projeto vai rodar, né, apenas alertas. Provavelmente o time da Sencha deve mudar isso no futuro, depois que versões menores que a 15 deixarem de ter o suporte. E essa é a aplicação que é gerada para a gente. Então tem aqui o Home, que é esse componente aqui. Então, se a gente quiser modificar qualquer coisa aqui, vai mudar aqui também. E lembrando que aqui a gente está utilizando o hot loading também. A gente mudar alguma coisa aqui, vai mudar aqui na tela também. E tem esse personnel aqui, que é esse data grid, que é tudo que está aqui no personnel. E esse main, ele tem aqui a parte do centro, do detalhe, tem o cabeçalho, tem o footer também. Então, dá para fazer essas modificações. Só para a gente brincar aqui um pouco, eu vou abrir o Home View aqui para a gente. E ainda com o meu terminal rodando, então eu vou deixar aqui o meu terminal aberto. E a gente vai mudar, vou remover aqui, ó, várias dessas linhas. E vou continuar removendo até chegar lá em cima. Se eu vim aqui no View e fazer um word wrap aqui para a gente conseguir ver todo o conteúdo, eu vou salvar isso daqui, vai novamente recompilar, tá esperando aqui pelas mudanças, só que se a gente vir aqui agora, e ó, o personal não mudou, e na home, agora sim, a gente só tem esse texto, que é o que a gente tem aqui. E lembrando que você pode também customizar o CSS aí, da forma que você preferir. E só para a gente finalizar aqui, para ver como é que funcionaria o build, né, para terminar esse overview sobre o NPM, eu vou fazer um clear aqui. Vou voltar aqui novamente no pacote do NPM e a gente tem também o build, que é o build de produção. Lembrando que tudo isso daqui é apenas código que a gente utiliza para desenvolvimento. Eu vou executar aqui o npm run build e vai gerar aqui dentro da pasta build os arquivos que seriam os arquivos executados em produção. Você vai ter vários warnings aqui, mas aqueles warnings é para o Java, não é nenhum erro, não. Então, aqui está gerando o nosso build e aqui tem todas as informações. O que eu vou fazer aqui, eu tenho uma extensão do VS Code aqui, que é o Live Server, que gera um servidor HTTP bem simples aqui para a gente conseguir executar código estático HTML com JavaScript aqui. Então, eu vou mudar aqui o diretório para build. E aqui tem produção, e aqui vem um hello e XJS. E eu vou executar o comando code ponto para poder abrir essa janela no VS Code. Esse aqui, então, é o código todo de produção, que copia, né, toda a parte de resources, tem os arquivos gerados, essa é a aplicação também que foi gerada. E o que eu vou fazer aqui é nesse Go Live para poder executar isso aqui com o Live Server. Quando isso for feito, a gente vai ter aqui os 5200, que é do Live Server, e esse é o código que estaria sendo executado em produção,
caso a gente fosse fazer o deploy aqui dessa aplicação em produção. E lembrando que isso aqui é código JavaScript, HTML e CSS, e a gente consegue fazer integração aí com qualquer API que a gente desejar. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, e se vocês desejarem mais vídeos sobre XJS, por favor, deixe um comentário para eu poder gravar aí mais vídeos, ou até mesmo refazer a playlist de CRUD aí do XJS, utilizando alguma API aí, seja em Node.js ou em Java ou alguma outra linguagem. Muito obrigada por assistir o vídeo, e como sempre vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!